Esta semana, o Brasil ficou chocado ao acompanhar as investigações sobre 2 crimes de envenenamento em famílias do Piauí e do Rio Grande do Sul. Os casos levantam a pergunta: que motivo levaria uma pessoa a cometer atos tão bárbaros? As investigações levantam a hipótese de que os suspeitos possam ter cometido outros homicídios usando veneno. O Domingo Espetacular traz agora os detalhes dessas 2 histórias e da personalidade dos investigados. Quem é capaz de planejar a morte e envenenar pessoas de uma mesma família? Não é fácil de acordar de manhã. Eu me acordar, escutar as vozes do meu bichinho tudo aí pro meio da casa, esperando café. Hoje em dia eu me levanto de manhã, só no silêncio. Como alguém pode achar que colocar inseticida no primeiro almoço do ano não vai levantar suspeitas? Crimes cruéis e planejados impactaram 2 famílias. Uma mora no Rio Grande do Sul, a outra no Piauí. No caso do Sul, a nora é suspeita de matar 4 pessoas da mesma família. Nos homicídios do Nordeste, o padrasto é suspeito de ser o assassino de 2 enteados e 2 crianças. Nos 2 casos, as vítimas foram envenenadas. Em Parnaíba, o segundo município mais populoso do Piauí, o cardápio do primeiro almoço do ano, na casa de Dona Maria dos Aflitos Silva, foi feito com as sobras da ceia do dia 31. Arroz tropeiro, baião de 2 e peixe. No outro dia só foi requentado, que como foi muito na família grande, aí a gente fez uma quantidade maior. A matriarca não almoçou com a família. Nesse dia eu não comi porque eu tava dormindo, mas quando eu me levantei eu ia comer, né? O que aconteceu nos minutos seguintes, ela não consegue esquecer. O menino sai aqui, eu me declaro com ele bem aqui. Aí ele: mãe, tô passando mal. Eu digo: Manel, o que que tu tem? Não sei, mãe, minha vista tá escurecendo, mãe, não tô brincando não. Chama essa menina pra mim. Eu digo: Manel, calma, eu vou chamar. Quando eu olho pro lado, meu menino já tava bem aqui na cama, pequenininho, desmaiado. Olho pro outro lado, a Chica já tá com um pouco, olho pro outro lado, a Gabi. Eu digo: pronto, agora o que eu vou fazer? Eu sozinho aqui. Logo apareceu Fátima, outra filha de Maria dos Aflitos. Ela tinha feito o baião no dia anterior, mas chegou atrasada para o almoço. Eu vim aparecer aqui, que era para mim almoçar, meu irmão já estava passando mal. De que nós trouxemos ele para cá, para fora, para esperar o carro da ambulância, o pequeno, o Davi, de um ano e 8 meses, começou a agonizar também, começou a passar mal. Daí foi de 1 por 1, questão de 5 minutos cada. 9 pessoas foram parar no hospital. 4 morreram, filhos e netos de Dona Maria. Manuel Leandro da Silva, de 18 anos, Francisca, de 32, e os 2 filhos dela, Igno Davi, de 1 ano e 8 meses, e Lauane da Silva, de 3 anos. A outra filha de Francisca, de 4 anos, continua internada. Não tenho mais lago, cachorro. Não tenho mais nada. Só muita solidão, saudade por dentro de mim. O laudo da perícia encontrou nos corpos das vítimas um veneno semelhante ao chumbinho, usado para matar ratos. O terbufós, como organofosforado, ele tem uma ação nas terminações nervosas, ou seja, você tem abalos musculares, tem diarreia, tem falta de ar, dispneia, tem alterações cardíacas e neurológicas. A substância chamada terbufós também estava na panela onde o alimento foi requentado. O primeiro laudo, ele saiu ainda na primeira semana da investigação. Esse laudo revelou a substância terbufós no estômago da primeira vítima, o Manuel, de 18 anos. Nós passamos a tratar o caso como um caso de homicídio intencional. Outras 3 pessoas foram internadas, atendidas e receberam alta. Entre elas, Francisco, marido de Maria e padrasto de Manuel e de Francisca. Como as crianças chamavam ela, mãezinha. Ele ajudou a levar os caixões, chorou no enterro. A polícia vai colocar o devido culpado, colocar atrás da criança. Menos de 24 horas depois, as investigações da polícia levaram a um suspeito. Era Francisco. Na casa foi encontrada esta caixa azul, fechada.
Esse baú vai ser encaminhado para Teresina, ele vai passar por uma outra perícia, né? E nessa perícia a gente vai tentar identificar pelo menos resquícios desse material que possa ter sido utilizado para poder produzir esse envenenamento. Além dos laudos que já apontaram o veneno no arroz e nos corpos, a polícia diz que Francisco levantou suspeitas durante os depoimentos. No primeiro depoimento, ele disse que ele insistiu para utilizar o mesmo arroz no almoço. No segundo, ele disse que não. A polícia descobriu também que ele mantinha uma espécie de kitnet, onde foram encontrados celulares, revistas e DVDs. Nós encontramos também muito material com cunho nazista. Esse material a gente vai avaliar, mas no momento a gente não está colocando ele diretamente como essa contextualização de relação direta com o fato. O delegado não acredita na participação de outra pessoa, mas afirma que as investigações só terminam em 30 dias, quando o inquérito será encaminhado para a justiça. O que mais chamou a atenção foi a forma como o suspeito se referiu aos enteados. Ele os via como animais mesmo, ele chega a utilizar primatas, que eles eram como uma tribo de índios sem cultura. Esse trecho a que o Domingo Espetacular teve acesso mostra o momento em que ele se refere a Francisca, que também morreu envenenada. A minha dessa não serve para nada. Praticamente quase inútil. E eu passo o dia todo com o celular, escutando música de apologia, né? Aquela música de mala. Aí eu ficava querendo entender, eu ficava me perguntando ao mesmo tempo o que é que eu faço e convivo no meio desse festival. Mas o que leva um assassino a agir com tanta frieza? Pode ser vingança ou pode ser uma articulação para satisfazer aquela sua vontade. Então, quando a pessoa tem um pensamento antissocial, ele vai querer alcançar o objetivo. A família ainda se recupera de outra tragédia. Em agosto do ano passado, outros 2 filhos de Francisca morreram. Os meninos comeram cajus contaminados pelo mesmo inseticida. Uma vizinha da família foi presa. Agora, a polícia espera a decisão da promotoria para investigar se há relação entre os crimes. A enteada, como ele disse que não gostava, ele poderia estar alimentando algum tipo de paranoia com relação a ela, de que ela pudesse fazer mal a ele. E aí ele matou. Ele é frio, né? Ele não expressa muito emoções. Inclusive, quando ele vai expressar uma emoção, a gente percebe que ele tem que fazer um certo esforço. Uma desavença entre a sogra e a nora por causa de R$600 pode ter sido a motivação do envenenamento de 6 pessoas em Torres, no Rio Grande do Sul, na véspera do Natal. Deise dos Anjos, a nora, está presa como a principal suspeita do crime. É que a gente está diante de uma mente muito perigosa. Um bolo servido em família, às vésperas do Natal. O que era para ser um simples encontro de parentes, acabou em mortes e trouxe à tona uma trama para envenenar uma família. Quem serviu o bolo foi Zeli dos Anjos, que de suspeita passou a ser vítima em poucos dias. As suspeitas sobre quem teria interesse em envenenar a família vieram depois da polícia reunir depoimentos de parentes. Todas as testemunhas afirmavam que não havia desavenças entre as irmãs que pudessem motivar um crime, a não ser por um detalhe, uma rixa antiga entre Zeli e a nora dela. A polícia chegou então a Deise Moura dos Anjos. Esse saque de R$600 que ocorreu há 20 anos atrás, numa conta conjunta que ela tem com o seu marido, ela passou a odiar a sogra por causa disso. A dona Zeli devolveu no dia seguinte. Parentes chegaram a contar que Deise ameaçou a família. Foi afirmado que a investigada venenaria os integrantes da família e queria ver toda a família no caixão. No dia 23 de dezembro, Zeli levou para o encontro o bolo caseiro que sempre fazia parte das festas da família.
Quem ingeriu o bolo envenenado morreu menos de 24 horas depois. As irmãs Maida Berenice Flores da Silva, de 59 anos, Neuza Denise Silva dos Anjos, de 65 anos, e uma filha de Neuza, Tatiana, de 47 anos. Outras 2 pessoas sobreviveram. A mulher que preparou o doce, Zeli dos Anjos, e um sobrinho dela, com 10 anos de idade. A concentração encontrada foi uma farinha e a concentração de arsênio nesta farinha era 3.000 vezes maior que a concentração encontrada no bolo. Se constatou que se trata de um crime premeditado, sem um motivo que pudesse justificar tamanha crueldade com as vítimas. Ela vinha pesquisando já sobre veneno. Seu Oscar é primo de Zeli. Ele conta que Deise manteve o mesmo comportamento frio durante os sepultamentos das vítimas do envenenamento. Ela estava bem tranquila. Estava junto com o marido dela, que é o Diego, né? Deise negou em depoimento à polícia ter envenenado alimentos, mas contou que ficou irritada pelo fato da sogra ter preferido passar o Natal com as irmãs e não com o filho e o neto. O envenenamento de 3 pessoas da mesma família chamou a atenção da polícia e de parentes para outra morte. Esta acontecida em setembro do ano passado. O sogro de Deise, com quem ela também não tinha um bom relacionamento, havia morrido com sintomas de intoxicação alimentar. Paulo e Zeli passaram mal no dia 2 de setembro, após tomar café com leite em pó e comer bananas trazidos dias antes pela suspeita. Deise sugeriu cremar o corpo do sogro. Diante da impossibilidade de cremar o sogro, ela começa a criar uma outra narrativa, que é a narrativa da contaminação das bananas que ela trouxe pelas águas da enchente. Quando a sogra, diante dessa possibilidade, resolve fazer uma análise deste material, ela convence novamente a sogra de que o marido estava em depressão por se sentir culpado de ter levado essas bananas até a casa do sogro. E consegue, então, que nada fosse feito e o sogro acabasse enterrado com suspeita de infecção intestinal. A justiça pediu a exumação do corpo de Paulo Luiz dos Anjos, de 68 anos. Nos testes laboratoriais, também foi constatada a presença de arsênio. No mês de agosto, não resta dúvidas que ela cometeu um homicídio triplamente qualificado também. Deise permanece detida em uma penitenciária feminina em Torres. A polícia diz que se surpreendeu com a facilidade para comprar o veneno pela internet. As entregas foram realizadas pelos Correios, então nos causa surpresa, estranheza e preocupação o fato de que essa substância poderia ter caído na mão de outras pessoas, inclusive crianças, adolescentes. Nós fomos até o endereço onde Deise, o marido e o filho moravam, no município de Nova Santa Rita, a 200 quilômetros de Torres. Segundo os vizinhos com quem conversei, a casa está fechada desde a virada do ano. Como é que você me descreve a Deise? Ela era gentil, doce, assim, uma pessoa educada, extrema educação, assim, para falar com a gente. Tentamos contato com Diego, marido de Deise e filho de seu Paulo e dona Zeli. Para a polícia, ele não é investigado. Encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado agora. A defesa de Deise aguarda que os documentos e provas da análise do corpo de seu Paulo sejam judicializadas e passem a fazer parte do inquérito depois de decisão judicial. Se eles forem contrariados novamente ou se sentirem ameaçados, a probabilidade de voltar ao cometimento de crimes é muito grande. Para os parentes, a sensação é de perplexidade. Aconteceu, agora a gente vai ter que conviver com a falta dele, não adianta, né? A lembrança fica.